Se você pegasse uma garrafa de uísque sem indicação de idade, você automaticamente assumiria que o uísque dentro vai ser de menor qualidade do que algo que tem indicação de idade? Porque isso é algo que eu já ouvi de várias pessoas. E, na verdade, isso é um grande equívoco. Meu nome é Dani, e hoje eu quero te dar meus 3 principais motivos pelos quais as indicações de idade do uísque importam menos do que você imagina. O primeiro motivo, e talvez o mais importante, é que a idade é só uma pequena peça em um enorme quebra-cabeça da produção de uísque. Em 2010, os irmãos Childers fizeram uma pesquisa e descobriram que até 94% das pessoas acham que o uísque mais velho significa uísque melhor. Totalmente errado. A produção de uísque envolve muitos fatores. A qualidade do barril, as condições de maturação, o tamanho do barril, a experiência na mistura, a qualidade dos ingredientes, o clima. Diversos fatores influenciam a produção de um ótimo uísque, afetando sua complexidade e sabor. Se você faz um uísque com um barril de má qualidade ou ingredientes de má qualidade, você simplesmente não vai conseguir um bom uísque, não importa quanto tempo ele envelheça. A idade importa, não me entenda mal. Existem outros fatores que também são importantes. Então, envelhecido não significa automaticamente que é bom. Além disso, não cometa o erro de pensar que uísques sem declaração de idade são sempre baratos. Às vezes são, falaremos disso depois. Pense, por exemplo, no Macallan Rare Cask. Esses são uísques sem declaração de idade e podem custar mais de 300 libras, o que dá cerca de $350, algo assim. Isso não é barato. Esse é um uísque sem declaração de idade. A demanda por uísque hoje é muito maior do que antes, e as destilarias não conseguem produzir o líquido instantaneamente. Elas precisam envelhecer o produto por um tempo. Isso significa que houve um grande aumento do uísque sem declaração de idade, porque estamos produzindo muito mais DEL, e as destilarias têm quantidade limitada do produto antigo. Então, agora existem muito mais uísques sem declaração de idade. E deixa eu te contar, tem umas doses incríveis por aí. Não se assuste com a falta de declaração de idade. Motivo número 2. Declarações de idade podem ser bem enganosas. Vou te explicar o motivo. Quando uma mestre de blends está criando um uísque, a declaração de idade que ela pode colocar na garrafa tem que ser referente ao líquido mais jovem dentro da garrafa. Então, se você mistura um uísque de 18 anos com um uísque de 5 anos, a declaração de idade na garrafa vai ser de um uísque de 5 anos. Quando você compra seu uísque de 12 anos na loja, você não sabe qual a idade de parte do uísque que está naquela garrafa. Vou te dar um pequeno exemplo. Laphroaig Glor, que aliás é uma garrafa da qual sou super fã. Dizem que contém uísque envelhecido entre 7 e 12 anos. Se Laphroaig indicasse a idade nesta garrafa, teria que ser 7, pois esse é o uísque mais jovem da mistura. Mas o uísque de 7 anos simplesmente não vende tão bem. Não fica tão bonito na garrafa, então eles não vão fazer isso. Laphroaig não tem indicação de idade e, deixa eu te contar, é um uísque fantasticamente complexo, muito fácil de beber e muito agradável. Uma coisa que você precisa lembrar é que como as destilarias podem não ter tanto uísque envelhecido. Se elas quiserem criar um perfil de sabor específico, podem querer misturar parte do seu destilado mais envelhecido com um destilado mais jovem. Que tem, sabe, um final interessante ou, sabe, um perfil de sabor que elas querem adicionar ao uísque que estão misturando. Se elas não estão buscando algo com uma grande declaração de idade, na verdade tem mais liberdade para brincar com diferentes sabores e criar um uísque ainda melhor e mais agradável. Ao precisar mantê-lo mais envelhecido, você não está necessariamente permitindo que os sabores que deseja estejam presentes nos uísques. Sem esse limite, quanto mais você souber, melhor pode fazer um uísque. A última coisa sobre a qual quero falar, sobre por que as declarações de idade podem importar menos do que você pensa, é o valor percebido versus o valor real do uísque. Agora, as declarações de idade foram historicamente usadas como uma tática de marketing e, não me entenda mal, ainda são muito usadas hoje como uma tática de marketing. Mas deixe-me te dar um exemplo muito bom. No início dos anos 1900, houve uma grande queda no interesse por uísque. Ao mesmo tempo, houve um grande aumento no imposto de consumo no Reino Unido para o uísque. Então a demanda caiu de repente e as destilarias de uísque começaram a suar frio.
Elas precisavam encontrar formas de divulgar melhor seu uísque e incentivar os consumidores a experimentá-lo. E quem melhor para tentar isso do que Johnnie Walker? Eles realmente reposicionaram toda a sua linha. Eles transformaram o White Label no de 6 anos, o Red Label no de 10 anos e o Black Label no de 12 anos. E funcionou. Foi uma tática de marketing muito bem sucedida para eles e, como disse, ainda é usada atualmente. Você vai perceber que quando surge uma nova destilaria, muitas vezes o primeiro lançamento deles é um produto com declaração de idade, porque eles querem mostrar isso para o mercado. Eles querem mostrar que este é um uísque de tantos anos, porque as pessoas naturalmente se sentem mais atraídas por isso. Algumas das destilarias mais estabelecidas usam isso, na verdade, com menos frequência, porque já tem nome no mercado. A marca delas já fala por si. As pessoas já confiam que a destilaria delas vai lançar um uísque com um certo grau de qualidade. Então pense na Glenfarclas, o 105 Cask deles. É um uísque sem declaração de idade. É fantástico. Ele tem um excelente perfil de sabor, com uma bela complexidade no copo, e as pessoas conhecem a Glenfarclas. Elas sabem o que estão comprando. Sabe, elas confiam na Glenfarclas que vai ter um gosto bom. Na verdade, ele tem um preço bem parecido com o de 15 anos deles, o que é interessante. Algo ótimo sobre uísques sem declaração de idade é que, às vezes, você consegue um bom negócio. As destilarias sabem que as pessoas são naturalmente mais atraídas por algo que tem um número. Então, às vezes, os uísques sem declaração de idade são mais baratos e, por causa disso, você pode conseguir doses de ótima qualidade por um preço menor, o que sempre ajuda. Se você conhece algum e me recomendaria, eu adoraria saber. Acho que, em conclusão, a idade definitivamente importa. Não me entenda mal, mas eu acho que é muito importante perceber que uma declaração de idade não é tudo. Existem muitos fatores que podem tornar um uísque excelente ou não tão bom. Não olhe só para a idade e pense: deve ser ótimo porque tem 18 anos. Não, isso não é verdade. Existem muitos fatores envolvidos. Como eu disse, é só uma parte do todo. Existem outros fatores também. Como eu disse, se você tiver algum uísque sem idade declarada que recomendaria, eu adoraria saber nos comentários. Estou sempre buscando novidades e aceito bem as recomendações de vocês. E se você gosta de uísque, não deixe de se inscrever no The Whisky Pour, porque temos muito, mas muito conteúdo sobre o uísque vindo por aí. Bourbon, uísque escocês, uísque americano, uísque irlandês, uísque japonês. Você escolhe, a gente tem de tudo. Então se inscreva, deixe um like neste vídeo se você gostou e eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau!